Turma, você sabe que esse ano é ano de eleição no Brasil. Assunto polêmico, a gente gosta. E aí, você faz o L? Você tá do time do Bolsonaro? O que é? Qual que é a sua? Você vai se posicionar? Porque tá chegando as eleições e esse é um dos momentos mais importantes que tem pra gente ficar reclamando de alguém durante 4 anos. Então, o nosso momento de se expor e de falar em quem que você vai votar e se comprometer com os erros do seu candidato é agora. E o que eu quero aqui, meu amigo, é que pelo menos você saiba o que você tá fazendo. Quem você vai votar, eu não tenho poder, eu não tenho influência, eu não tenho nada sobre você. Agora, pelo menos, se você tá aqui, é porque você quer entender um pouco do problema de eleger um, do problema de eleger o outro. E veja bem, isso daqui não é uma torcida. Talvez até você quer saber em quem eu vou votar? Se esse vídeo der muita visualização, eu falo em quem eu vou votar, mas antes eu quero que você coloque aqui nos comentários. Eu tenho um cara do lado de cá, ou eu tenho um cara do lado de lá. Você que vai me falar e depois eu me posiciono dependendo do número de visualizações. Inclusive, manda esse vídeo pro seu amigo isentão que não quer falar sobre política e que passa 4 anos reclamando, mas ele também não se posicionou. A hora é agora e eu quero falar com você sobre isso. O que acontece com o Brasil se o Lula for reeleito? E o que acontece com o Brasil se o Lula não for reeleito? É o Lula 4, gente. Nossa senhora. Você viu a idade dele que ele tá, né? Pois é, nós temos que falar sobre isso. Seu dinheiro vai valer mais ou vai valer menos com o Lula? Os imóveis vão subir ou vão cair? E podemos falar até um pouco de consórcio, viu? O consórcio fica melhor, fica pior. Dá pra confabular um pouquinho sobre isso aqui também. Vale a pena investir? Vale a pena esperar? Como é que tá a bolsa? Como é que o mercado financeiro tem visto essa possível candidatura do Lula ou não, né? Antes de que você transforme isso numa discussão política, e obviamente sempre é, mas aqui vai ser menos sobre torcida, tá? Se você quiser, de novo, eu faço um vídeo de torcida de político aqui também, não tem problema não, a gente se posiciona, mas não é esse o caso. Aqui nós vamos falar sobre consequências, tá? Independente de quem você votar, uma pergunta que todo brasileiro deveria fazer, anota isso daí. Como uma possível reeleição impactaria a minha vida financeira? Você deveria estar muito atenta. E é nesse vídeo de hoje que eu vou mostrar 7 possíveis cenários que podem acontecer caso o Lula seja reeleito. Deixando claro que ele está muito bem avaliado nas pesquisas, estava melhor, caiu, voltou a subir. Cada semana muda. Mas na data da gravação desse vídeo, ele está aqui como o grande favorito para ser reeleito. Se isso é bom ou se isso é ruim, depende de você. Eu vou mostrar alguns cenários positivos, vou mostrar cenários negativos e outros que dependem muito mais do que vai acontecer na política global nos próximos anos. Gostou? Fica comigo, segue esse canal, manda pro amigo isentão, vamos acompanhar. Ponto 1, mais continuidades e menos surpresas. Se continuidade é bom ou ruim, são outros 500. Mas veja, uma reeleição, em tese, é a continuação de um plano de governo. E esse governo que está eleito, você sabe o que ele fez. Você pode até não concordar, mas você sabe. Então, me parece um cenário mais previsível. E no caso específico do Lula, que já são 4, ou seria o 4º governo dele, fora Dilma 1 e Dilma 1.5, porque ela não terminou, isso fica ainda mais previsível. O mercado já conhece o governo, os empresários já conhecem as regras, reclamam pra caramba, mas conhecem. Os investidores já sabem quais são as prioridade de gestão, toda a questão fiscal, dos gastos, dos programas sociais. Isso não significa que o Brasil ficará melhor, mas reduz sim incerteza em relação ao que virá. Um governante novo, principalmente alguém que é considerado um outsider ou que talvez corria por fora, certamente gera um nível de expectativa um pouco maior, podendo causar um pouco mais de volatilidade no mercado. Isso afeta seus investimentos, isso afeta o humor dos empresários que tendem a gostar de previsibilidade. Ponto 2, o gasto público continuaria no centro da estratégia. Gente, é muito louco, né? O Lula é famoso por isso. Então, se tem uma coisa que você não pode reclamar do Lula, é o fato dele gastar horrores, né? Ele não tem muita preocupação com esse tema fiscal, então não reclama disso, né? Ele nunca prometeu isso, não vota por ele se isso for uma dor sua. O Lula, ele não tem, né, grande preocupação com isso, ele gasta mesmo. Muitas vezes os grandes analistas e economistas falam que ele gasta muito mal, então a qualidade do gasto também é um tema. Eu tenho uma crítica pessoal que quando a gente fala de qualidade do gasto, o pessoal normalmente sempre fala dos programas sociais, Bolsa Família e tudo mais.
mas ninguém fala, né, dos militares que ganham horrores, né, dos filhos de militares, dos ministros, do pessoal do judiciário, dos penduricalhos, das isenções fiscais do empresariado. Tem problema de todo lado e aqui a gente tem que atacar todo mundo, né, porque se tá errado tem que ser atacado, mas a gente tende sempre a pensar ali em um foco. E que é verdade, né? Gasta muito, gasta mal, tem muita fraude, tem muito problema, fora corrupção, tudo isso que a gente convive no nosso Brasil. Mas pode-se esperar sim mais programas sociais em época de eleição, meu amigo, é loucura, né? Tudo que a gente tá vendo de bolsa isso, auxílio isso, financiamentos mais baratos, né? Esses são auxílios governamentais, isso custa o dinheiro, isso alguém tá pagando. Mais investimentos públicos, então uma participação maior do governo, que demanda mais dinheiro público, o que aumenta a possibilidade, obviamente, de corrupção, de dinheiro porcamente gasto, né? O nosso Brasil já viu isso várias vezes. Essa participação do governo em setores estratégicos, né? E aí você pode questionar o que é estratégico, né? Acho que tem um consenso, por exemplo, em relação ao petróleo, o tanto que ele é estratégico, mas não há um consenso se deveria ser via Petrobras, que ainda é uma empresa, né, de capital misto, ainda tem um controle governamental grande. Aí vem as grandes diferenças entre o pessoal mais à esquerda e mais à direita, que acha que deve privatizar ou não. Mas certamente tira a Petrobras, que é um consenso da importância dela, mas tem várias empresas que ninguém nem sabe que existe, que são públicas, né? E aí tem todo esse questionamento se deveria privatizar ou não. Uma eleição do Lula e, obviamente, de um cenário mais à esquerda, porque lembra, não é só presidente, mas são deputados, senadores, governadores, tudo isso influencia na decisão. Se votar mais à esquerda é porque a gente tende a ter uma participação maior do ente público na economia. Essa preocupação com as contas públicas, obviamente, pode estourar, porque se você tem mais gastos públicos, mais foco no público, você tem um potencial desse gasto ser muito maior do que deveria. Inclusive, a arrecadação nossa tem sido recorde, e mesmo assim, a gente ainda tem déficit. Mês após mês. Ponto 3, a taxa de juros pode certamente virar o grande debate. Aqui a gente pode falar um pouco de consórcio também. Uma das principais críticas do Lula durante o governo dele foi a reclamação que ele fez que a taxa de juros esteve historicamente no governo dele muito alta. E ele tem razão, a nossa taxa de juros é alta, mas lembra, como o nosso Banco Central é independente, ele não precisa seguir ali uma determinação do Lula, ele pode colocar a taxa de juros no patamar que ele quiser. Isso é um potencial conflito, porque o governo quer reduzir a taxa de juros, porque ele vai pagar menos juros bancários, né? Ele tem que devolver dinheiro à população, porque quando você investe nele, você está emprestando dinheiro para ele, né? E se ele reduz os juros, ele vai te devolver menos dinheiro. Então, o custo do serviço da dívida é muito diminuído. Só que ele não tem esse poder, então fica um jogo midiático / político. Porque como ele não tem o poder da caneta, ele só pode tentar influenciar o presidente do Banco Central, e esse sim é quem tem a posição, né, junto ali da reunião do Copom, do Banco Central, de determinar a taxa de juros. Então tem todo esse conflito. Por que o Banco Central não reduz? Basicamente porque ele entende que não é hora de reduzir, que a inflação ainda não estaria controlada, tem todo o impacto macro, né, do que acontece no exterior, isso tudo impacta, os economistas falam isso muito bem. E obviamente esse é um tema porque os juros altos eles vão impactar crédito, consumo, mercado imobiliário, investimentos produtivos. Um país com juro alto parece um país com freio de mão puxado. Ele não avança, parece que não vai. Por quê? Porque Paulo Guedes, que foi um ministro do governo Bolsonaro, falava que o Brasil é o país do rentismo. Para que eu vou investir? Para que eu vou criar empresa? Para que eu vou fazer acontecer? Que é o que move o mundo? Sendo que eu posso ficar aqui no meu sofá atrás de mim, tranquilo, tomando minha cervejinha, com meu dinheiro rendendo quase 15% ao ano. É loucura, né? O famoso 1% ao mês é loucura. Então, quando você tem um juros muito alto, ninguém quer produzir, todo mundo vai botar o dinheiro onde está seguro. Quando o juro reduz, esse investimento não fica tão rentável. Então, quem quer aumentar o patrimônio vai ter que trabalhar, vai ter que tomar risco, que é o que efetivamente gera valor no país. Então espera esse cenário, mas obviamente ele é muito dependente da inflação. Se a inflação subir, a taxa de juros ou se mantém ou sobe, e se a inflação descer, aí sim começa uma possibilidade de redução da taxa de juros, o que melhora o cenário econômico
para o Brasil inteiro. Com o consórcio, o que isso impacta? Em tese, é interessante dizer isso, porque no curto prazo, um cenário de juros maior é bom para o consórcio, né? Porque o seu pitch de venda fica muito bom, né? Você vai jogar na cara do cliente, ele, pô, mas você vai financiar com a Selic a 13, 14, 15, é isso mesmo? Você não vai dar uma chance para o consórcio? No longo prazo é ruim para todo mundo, porque as próprias administradoras de consórcio precisam captar dinheiro, precisam ir ao banco, fazer um financiamento, precisam se financiar. Então o dinheiro tá caro. No curto prazo pode ser bom, no longo prazo é ruim para todo mundo. Veja um detalhe, a BAC já soltou um artigo exatamente falando sobre isso, que não existe correlação entre venda de consórcio e Selic, o que é meio contraintuitivo, vai contra o que eu acabei de falar. Como assim não existe correlação entre a taxa Selic e o consórcio, se quando a Selic aumenta, o financiamento aumenta, o consórcio fica muito melhor? É verdade, pelo menos na teoria, mas na prática o que se viu nos últimos anos, a Selic pode subir, a Selic pode descer, não importa, o consórcio sempre cresceu. A gente é resiliente, a gente pode ser anticíclico, mas a gente é resiliente, como os antigos gostam de dizer, o consórcio é muito bom quando o mercado e o Brasil vai bem, e ele é melhor ainda quando o mercado e o Brasil vai mal. Não tem importância, a gente sempre consegue vender o produto consórcio. Tá aqui, fiz a conexão que você queria com o consórcio. Ponto 4, imóveis podem ganhar força. Opa, mas como assim? Se o financiamento, se a taxa Selic subir, porque os gastos subiram, a inflação subiu, a Selic subiu, o financiamento fica mais caro? Como assim? Calma, vamos lá. Historicamente, governos de uma linha econômica do Lula, eles estimulam o crédito. Se o crédito tradicional está lá em cima, mas eles dão alguns benefícios, e a gente vê isso para caminhoneiro, motorista de Uber e todo mundo, justamente para facilitar o acesso a crédito dessas pessoas. O Brasil tem um programa social, que é o Minha Casa Minha Vida, e que fez várias, talvez aí dezenas de construtoras bilionárias baseados apenas no modelo de negócio de Minha Casa Minha Vida. Obviamente é um problema, porque você hiper foca em uma situação que não depende de você, que depende de uma canetada do presidente, que pode vir um outro presidente mudar, mas a gente ficou muito famoso por isso. Então, pode sim esperar um crédito subsidiado maior, principalmente para as classes médias e média baixa, que vão possibilitar mais financiamento, mais programas habitacionais e mais circulação de dinheiro na economia. Se você perguntar para um economista mais à direita, mais de um tema conservador na economia, ele obviamente vai achar isso ruim, porque é o governo que está colocando ali um dinheiro de fora, um dinheiro que não é orgânico, e isso tende a aumentar a inflação, tende a causar outros problemas. Mas no curto prazo, sim, melhora a vida de todo mundo, você tem acesso a crédito, você tem acesso a dinheiro. No longo prazo, tenho minhas dúvidas se isso é sustentável. Oportunidade é que isso pode beneficiar quem quer adquirir o imóvel via esses financiamentos, né, no curto prazo. Contudo, se você tem aumento de demanda, pode ser que os imóveis também aumentem. Então, uma coisa é o custo do financiamento, do autofinanciamento, outra coisa é o custo do imóvel. E elas podem não ser correlatas, né? Se o financiamento está muito baixo, talvez o imóvel vai estar mais alto, porque justamente vai ter muita gente com acesso a crédito querendo comprar. Então, o bom da economia é isso, né? Move uma ponta daqui, move outra dali, mas não existe um cenário que tudo dá certo. Você vai ter que saber se posicionar nisso daqui. É justamente para esses momentos que o consórcio existe. Para você passar inerte dessa discussão de financiamento, você pode se planejar fazendo um consórcio, fugir dos juros altos do financiamento. Não podia deixar de falar isso aqui para você, mas faz total sentido dentro desse cenário dos imóveis, tá? Então fica atento. Obviamente o cenário de classe média, média alta é diferente. O cenário de classe alta também é diferente. Esse aqui é o mais diferente de todos, né? Porque não existe crise para quem é multimilionário. Esse cara tem um poder de compra que independe ali da taxa de juros, mas é um nicho muito pequeno, né? O Brasil ainda é um país de classe média baixa, então esses programas sociais fazem realmente muita diferença no final do dia. Empreendedores precisam observar a carga tributária. O inimigo número 1 de 10 em cada 10 brasileiros é exatamente esse manicômio fiscal que a gente tem. Porque não bastasse as taxas ser alta, é uma loucura para você pagar. Você tem que ter equipes enormes no tributário da sua empresa, no fiscal da sua empresa, justamente para entender o que tem que ser pago e o que não tem que ser pago, né? Um dos pontos mais
importantes, então, na eleição de um governo é se ele tende a se financiar muito fortemente por impostos, aumentando os impostos ou colocando mais impostos, ou se ele tende a ser um pouco mais sensível a esse tema, diminuir os impostos e simplificar, né? Dependendo das reformas aprovadas, porque lembra aí também, não é o presidente que tem um poder ilimitado, dependendo do cenário fiscal, dependendo das necessidades de arrecadação, veja bem, essa situação pode mudar. A gente tem uma reforma tributária em andamento que tem um prazo de implantação por mais alguns anos, que tem uma promessa de simplificar, mas veja, eu tenho lido muito por aí, não tem um consenso se vai ser tão bom como queria. A gente não vai ter um IVA, né? Vão ser dois, então tem todo um regramento diferente. Eu acho que as piores notícias que surgem é que tem uma chance muito grande de ser o maior IVA do mundo. É, meu amigo, é o Brasil dando orgulho nos rankings internacionais aí. Não sei se era os rankings que a gente queria liderar, mas somos líderes de alguma coisa. Algumas empresas podem enfrentar o aumento de custos, então se você é um empresário, vai ter que ficar atento a isso. Se você é um consumidor, espera também que esses custos são sempre repassados, né? Quem paga a conta no final é o consumidor final, que tem toda aquela cadeia, seja ela a não mais eficiente possível ou a mais cara em termos tributários, cada um vai ter um problema. No final do dia a conta vai cair para você, fica atento a isso. Outras, isso aqui é Brasil, this is Brasil. Outras podem se beneficiar sim, porque a nossa carga tributária muitas vezes é alta, porque a gente tem muita isenção. Setores muito fortes, com lobby muito grande, conseguem priorização ali para não, imposto bom é para os outros, para mim é isento porque o que eu faço é importante para o Brasil. Como o país ele só olha para si mesmo, a gente não tem uma conversa de adultos na sala que querem reduzir o imposto para todo mundo. Você quer reduzir o seu imposto e isso faz com que alguém tenha que pagar a conta. Para cada real que deixa de arrecadar de um lado, você vai ter que arrecadar de outro. Então fica um manicômio onde muita gente não paga nenhum imposto e muita gente paga muito imposto, né? Não é o cenário ideal, mas enquanto a gente não tiver um governo que queira discutir isso com adultos na mesa, isso vai continuar e vai incorrer aqui no que a gente chama de custo Brasil. É um problema que o gringo, quando vem entrar no nosso país, ele custa entender a loucura das taxas e dos impostos que tem que ser pago. Vamos viver com isso por mais algum tempo. 6. O comportamento da bolsa e também do câmbio e tudo mais. Aqui é difícil, né? Como é dito nos meios ali da Faria Lima, se você quiser humilhar um economista, é só pedir para ele estimar o valor do câmbio, do dólar, né, nos próximos meses. Ninguém sabe de nada, ninguém acerta, mas obviamente isso rende muito clique, muita entrevista. Eu mesmo leio todas, confesso, eu adoraria saber para onde vai o câmbio daqui a um ano, se eu vendo meus dólares agora, se eu compro dólares agora. Mas não depende só do presidente, isso aqui é importante, porque quando a bolsa sobe, o presidente chama atenção, falando que foi por conta dele, e a oposição fala que foi o macro. E vice-versa, quando ela desce, o presidente fala que é o macro e a oposição fala que a culpa é do presidente. Essa loucura da política brasileira, mas saiba você que tanto bolsa quanto câmbio, como esses grandes indicadores macroeconômicos, inflação, Selic, por aí vai, eles não dependem apenas, dependem sim, mas não dependem apenas do presidente e das suas medidas, né? Vai depender de juros americanos, que a gente não tem controle, vai depender de guerra, vai depender de economia chinesa, que também é uma loucura e cada vez mais representativa, commodities, inflação global, fluxo de capital estrangeiro. Então, essa conta ela não é bem matemática, tá? Porque tem tanta coisa que pode influenciar, até mesmo a irracionalidade do mercado, o entendimento que as pessoas têm, o otimismo, o pessimismo que as pessoas têm sobre o futuro podem ocasionar mudanças. Vira um pouco daquela profecia autorrealizável, né? Tá todo mundo olhando, achando que vai cair, aí cai mesmo, né? Porque o negativismo daquilo ali faz com que as pessoas tirem dinheiro da bolsa e aquela bolsa vai cair, e aí o dólar se comporta e vice-versa, né? Então, cuidado ao tentar prever, cuidado nas leituras que você faz.
Acho que não existe aqui uma metodologia na pinta. Tanto é que se existisse, estava todo mundo rico e isso não existe. Então, cuidado com isso, cuidado com quem tenta vender essa certeza. Mas, obviamente, o presidente, sim, e o governo, de forma geral, é relevante nessa decisão. Ele só não é o único que pode influenciar esses valores. Ponto 7 e último, gente. Quem espera a política definir sua vida financeira costuma perder tempo. A boa notícia ou a má notícia, dependendo do seu político de estimação, é que de 4 em 4 anos, a não ser que tenha um golpe aí, viu, gente? Mas de 4 em 4 anos você tem a chance de ir lá votar e mudar. E o que a gente tem visto é que cada vez mais as instituições são muito representativas e muito fortes, mais do que o presidente. É por isso que é importante ter uma justiça que funciona, uma justiça assertiva, é que todos os órgãos do governo funcionem independente de quem for o governante, porque um país com instituições fortes ele tende a ser, inclusive de forma democraticamente mais forte, mas também economicamente, politicamente, socialmente, tá? Não dá para deixar um louco governar o país e mudar absolutamente tudo, por isso que as instituições são tão fortes. O que vale para você aqui, e talvez essa é a coisa mais importante do vídeo, e esse é um vídeo mais importante que eu já fiz na história do canal, é que muita gente vai adiar investimentos, muita gente vai adiar compras, projetos, decisões, e vamos lá, isso é normal, tudo bem, mas cada vez mais dá para ter essa tranquilidade de falar que isso independe do governo, tá? Óbvio, determinados governos vão ter coisas extremamente radicais, mas eu acho que nenhum desses que estão competindo são exatamente isso. Tanto é que os dois líderes aqui, tanto o governo Lula, já é o quarto, como o Bolsonaro, eu vou tratar como família, seria o segundo governo dele. É muito previsível o que vem, a não ser que venha alguém muito diferente, e mesmo os candidatos mais bem colocados aqui, ou os 5 primeiros talvez, não acho que conseguiriam mudar radicalmente o país, porque justiça seja feita, acho que a gente está tendo instituições cada vez mais fortes. Não num padrão americano europeu, não é isso, mas a gente também, eu não tenho aquele medo, né, do Brasil vai virar uma Venezuela, eu sempre achei isso aqui uma conversa de vender jornal ou de ganhar voto, não acho que a gente chegou lá, tá? Obviamente essa reflexão de quem será o próximo presidente tem que passar por essas decisões, porque o fato de que ele não tem ali o poder de mudar absolutamente tudo, não significa que ele não vai mudar nada. Não, se a gente reduzir taxa de juros, se a gente controlar a inflação, controlar o câmbio, a gente tem um cenário. Se a gente não fizer isso, a gente tem outro cenário. Fora o cenário de segurança pública, saúde, que eu nem abordei aqui. Então sim, essa eleição é importante. Sim, é importante se posicionar, votar, assumir o erro eventualmente, mas com muita cautela, né? Esperar descobrir quem é o próximo presidente para fazer uma grande decisão não me parece o cenário mais prudente. E honestamente, se isso te ataca dessa forma, pense em sair do país. Tem tanta gente indo para o Paraguai, Estados Unidos sempre foi um lugar que recebeu muito brasileiro, Europa de forma geral, Japão. Existe felicidade em todo lugar. Enquanto você acredita no Brasil, você está convidado aqui a lutar por ele, porque lutar pelo Brasil é lutar pelas nossas vidas, né? Governos mudam, ciclos econômicos também mudam, mas a estratégia financeira continua sendo sua individual. Não vem culpar presidente ou ninguém por causa disso, não. Até porque hoje, mais do que nunca, você tem como dolarizar, você tem como guardar o seu dinheiro de forma mais eficiente para fugir dos grandes problemas, tá? Assume a responsabilidade, leia o contexto, entenda o que está acontecendo, mas obviamente a decisão do que faz com o seu dinheiro, ela é sempre sua. Vamos fechar? Esse foi o vídeo mais importante da história do canal. Olha só, vamos recapitular isso daqui. Mais continuidade econômica, maior, mais forte a presença do Estado, debate de juros vai ficar cada vez mais acalorado, um possível aquecimento imobiliário, uma atenção aqui aos impostos e ao que vem por aí, principalmente com a reforma, mercado influenciado por fatores globais, a gente está cada vez mais envolvido, os países um com o outro, apesar da retração do que era chamado de globalização, mas ainda assim é muito impactante o que acontece no mundo de um país em relação aos demais, com uma polarização China e Estados Unidos, isso é ainda mais forte. E a importância de não depender de política para construir o seu patrimônio. Você tem que passar
ileso de trocas de governo, você tem que proteger o dinheiro, o seu dinheiro e da sua família, independente do que acontecer. Agora eu quero a sua opinião. Primeiro você vai mandar esse vídeo para quem ainda tem um tempo aqui para acompanhar as pesquisas, acompanhar as propostas e decidir em quem vai votar, mas eu quero saber a sua opinião. Se o Lula for reeleito, você faz o L? Fala pra mim se você faz o L aí. Se você faz o L ou não, se o Lula for reeleito, qual desses cenários você acredita que terá o maior impacto na vida do brasileiro comum? Tô falando do milionário não, do brasileiro comum, do brasileiro real, tá? Comenta aqui embaixo e eu tenho certeza que eu quero ouvir você e debater com você. Eu não falei aqui quem que eu vou votar, então dependendo da quantidade de curtidas e de comentários eu falo e eu volto. Eu vou me posicionar e eu vou brigar na política aí. Tá todo mundo brigando na política também? Eu desisto pra lá, eu vou brigar, talvez esteja na moda, é isso que dá like, vamos atrás dos likes também, mas acima de tudo, de um país melhor. Fica comigo, semana que vem tem mais. Tchau!